Sidney, hoje, sexta-feira, Pinga Fogo especial, sexta-feira 13. Gato preto, passar embaixo da escada, tudo isso aí é azar, tem a ver, tem fundamento, isso aí? Olha, Sérgio, a superstição está presente na cabeça do homem desde tempos imemoriais. Nós, na verdade, trazemos lá, tanto da idade primitiva, como principalmente a idade média, Sérgio, que era fértil em misticismo, em crendices, em fantasias. Eu acabei de escrever um artigo, e o Jonatas deve gravar comigo um programa na segunda-feira, em que eu falo exatamente da verdadeira cura. E aí eu, só para dar um pitacozinho aqui, um pequeno spoiler, eu falo, Jonatas, nesse programa que vamos gravar, que o homem sempre esteve atrás da fonte da juventude, do cálice de Jesus, no momento da Santa Ceia, de fórmulas mágicas que poderiam trazer aí a transformação de metais inferiores em ouro. E mais recentemente, Sérgio, nós temos a tal da criogenia, em que as pessoas acham que se elas conservarem o seu corpo de maneira congelada por tempo indeterminado, isso é coisa só para bilionários, alguns que resolvem economizar conservam apenas a cabeça, na esperança de que lá na frente as doenças que provocaram a morte do indivíduo, a cura delas seja encontrada e ele possa voltar à vida. Uma bobagem muito grande, porquanto nós sabemos que depois que o espírito se desliga do corpo, o corpo jamais poderá voltar à vida sem a presença do espírito. Eu estou falando tudo isso, Sérgio, porque essa busca do Santo Graal, da fonte eterna da juventude, ou mesmo de outras fórmulas mágicas, isso é coisa mística, são crendices, são fantasias que nada tem a ver com a realidade. Eu tenho certeza, Sérgio, de que o verdadeiro alívio para as nossas dores, o caminho certo para a felicidade, já foi traçado há muitos anos. Se o próprio Sócrates já dizia, se alguém pedir a cura da sua doença para você, pergunte a ele se ele está disposto a eliminar as causas dessa doença. Sócrates, algumas centenas de anos antes do Cristo. Cristo despedia-se das pessoas que recebiam as suas curas, dizendo, vá, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Então, tudo isso, Sérgio, são pistas que os sábios, incluindo o Cristo, de toda a história da humanidade, estão nos trazendo para dizer que a verdadeira saúde, ou vamos dizer ao contrário, a doença verdadeira é a da alma. É no nosso perispírito. É claro que os nossos méritos, a nossa inteligência, a nossa individualidade está no espírito. Mas isso tudo é exteriorizado para nós no corpo do espírito, que é o perispírito. Então vamos falar em perispírito. A nossa doença são os pontos pretos dos nossos atos negativos. Quando eu faço algo de errado, quando eu agrido alguém, quando eu machuco alguém, eu coloco um ponto cinza comprometedor no meu perispírito, como se fosse, metaforicamente, uma mancha cinzenta, negra. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai virar doença.
vai virar deficiência, vai virar dor no futuro? Castigo de Deus? Azar? Ou simplesmente estaremos colhendo os efeitos da nossa má semeadura, Sérgio? Então, na verdade, não existe azar, não existe sorte. O que existe é colheita daquilo que nós semeamos. Mas esses milionários que congelam o corpo para descobrir a cura demora muito, o espírito arruma outro corpo. Sérgio, é uma bobagem muito grande, uma bobagem muito grande, que a partir do momento, você vai me dizer assim, mas há casos aí em que o indivíduo tem uma morte cerebral, o espírito já não está mais ali e o corpo continua vivo. Então, cai por terra essa sua informação? Não cai não, porque embora o espírito esteja afastado, o desligamento não se completou. Ou, se por acaso completou, por alguns instantes, remanesce a vida orgânica até para os casos de transplante, que é uma outra misericórdia de Deus que a ciência agora tem acesso, graças aos bons mentores espirituais, aos gênios da espiritualidade que inspiram os homens nesse sentido. Mas, a partir dali, desligou-se o espírito, não existe mais nenhuma possibilidade. Alguém vai falar assim, mas você está enganado. Jesus ressuscitou Lázaro. Calma lá. Quando Jesus soube que Lázaro inclusive era irmão de Marta e Maria, que tinham grande amizade com Jesus, e elas correram chorando, dizendo que Lázaro havia morrido, que já estava com seu corpo enterrado. E lá naquela época eles não enterravam, eles colocavam em cavernas. E o que Jesus respondeu para elas, Sérgio? Calma lá. Lázaro apenas dorme. Então, mesmo no caso que as pessoas acham que Lázaro teria ressuscitado, não aconteceu nada disso. Ele estava apenas num processo cataléptico, que é quando o indivíduo apresenta todos os sinais: rigidez cadavérica, palidez, desfalecimento, inconsciência, mas o espírito está ali. Inclusive tivemos, tempos atrás, um grande ator brasileiro, depois precisaram fazer desenterrá-lo para trocar lá de cova, e ele havia virado no caixão. Isso ele não havia morrido. E, na verdade, foi o que aconteceu com Lázaro. Com a autoridade moral de Jesus, Jesus disse: Lázaro, levanta-te e anda. E ele acordou, voltou do estado cataléptico. Mas e Jesus? Jesus morreu para valer mesmo e voltou. Jesus voltou não em corpo, mas ele voltou em espírito. Ele materializou-se inicialmente para Maria Madalena, para os discípulos, para o colégio apostólico e para sua mãe. Então, Jesus, na verdade, materializou-se. O seu corpo, não se sabe onde foi parar, mas ele não ressuscitou. Morreu, Sérgio, não tem mais jeito. Desligou-se, é aquilo que você falou. O espírito já reencarna num outro corpo, uma outra vida, um outro planeta, e o corpo dele que está aqui pode estar congelado por tempo indeterminado, mas a vida ali, a vida orgânica, não volta mais.